Certo, primeiro eu queria começar esse vídeo falando que se você tem entre os seus 20, 25 anos, até 30 anos, enfim, mais que isso, e você sente que você não se encontrou profissionalmente, saiba que isso é completamente normal. E tem muita gente passando pela mesma coisa, muita gente passa por isso, e você não precisa se desesperar. Literalmente vai dar tudo certo. E assim, eu acredito que a gente tá vivendo uma época em que nunca existiu tantos nichos e subnichos de trabalho, de profissão ou de coisas que você pode fazer. Também pela primeira vez na história do mundo, as pessoas realmente sentem que existe a possibilidade de você trabalhar com algo que você ame. Porque assim, antes, na época dos nossos pais, dos nossos avós, não tinha muito essa possibilidade. Você tinha que fazer o que estava disponível ali e era tipo engenheiro, advogado, médico, ou então bancário. E tinha ali algumas opções de trabalho, de coisas que você poderia fazer. Pelo menos é isso que meus pais sempre me falaram. E hoje em dia a gente olha e existem infinitas coisas com que você pode trabalhar, com nichos muito específicos, e só o saber da possibilidade de existir alguma coisa que seja aquilo que se conecte realmente com você, eu acho que é isso que no fundo todo mundo busca, né? E eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu sou uma pessoa que tá há alguns anos em busca da tal profissão perfeita, sabe? Claro que eu tô tentando também desmistificar isso na minha cabeça, tá? Porque quando a gente pensa em uma profissão perfeita ou trabalho perfeito, a gente acaba se frustrando quando desafios aparecem, quando dificuldades aparecem no processo. Só que em todos os caminhos possíveis que você escolher terão dificuldades e obstáculos. Então você me pergunta, Ingrid, então você tá fazendo esse vídeo porque você se encontrou profissionalmente e você tá muito realizada com sua carreira. Savannah, slow down. Eu não sinto que eu me encontrei profissionalmente, tipo assim, 100%, mas eu tô com tantas certezas na minha vida atualmente, por causa dessas dicas que eu vou trazer pra você hoje, dessas coisas que eu fiz. Eu fiz uma lista enorme aqui de coisas que eu quero falar pra vocês, e de coisas que, gente, eu tenho certeza que vão ajudar vocês, eu tenho certeza que vai dar clareza pra vocês, mas tudo isso que eu vou te falar vai precisar de autoconhecimento. Vai precisar que você se conheça minimamente, que você saiba o que você gosta, que você sabe que você é boa, que você esteja também disposta a se conhecer nesse processo, porque não tem como você se encontrar profissionalmente se você não sabe quem você é, porque senão você vai estar buscando uma coisa que você não faz nem ideia do que é, e esse não fazer ideia do que é te deixa paralisado, sabe? Te deixa estagnada. E saiba que isso pode ser resolvido com autoconhecimento, com paciência com si mesma também, e entender que faz parte da vida, faz parte do seu processo, e você não é menos do que outras pessoas por causa disso. Você também não está atrasada na vida, porque a vida não é só profissional. Vamos dar uma olhada na roda da vida e ver tudo que tem nela: saúde, relacionamento, família, espiritual, propósito. A vida compõe muita coisa e não só o trabalho. E a gente não pode paralisar todas as áreas da nossa vida porque a gente está se descobrindo em uma delas, entende? E o primeiro ponto que se conecta com tudo isso que eu falei, a sua vida profissional é uma construção. Saiba que é uma construção que muitas vezes leva anos. Tem pessoas, tá, que elas já nascem tá? Essa é uma exceção de pessoas que meio que, no colégio falaram, não, eu quero fazer medicina. Tipo assim, eu ficava pensando, nossa, eu queria tanto que fosse fácil, assim, eu queria tanto que eu tivesse nascido com uma vontade de ser alguma coisa e realmente, tipo assim, entrar no processo, na jornada disso e não sair, e sabe? Tipo assim, parece muito bonito, né, quando a gente olha, assim, as outras pessoas tão certas, assim, naquilo que elas estão fazendo. Só que é justamente por isso que a gente não pode se comparar com ninguém, com a vida de ninguém, porque ninguém é a gente, tá? Nós temos valores diferentes, vontades diferentes, desejos, sonhos diferentes, planos diferentes, personalidades diferentes, que vão precisar, às vezes, de trabalhos não convencionais, de profissões que não sejam tão convencionais quanto medicina, advocacia. A minha profissão não está necessariamente ligada a uma faculdade, não é à toa que eu não fiz faculdade, tá? Eu comecei a faculdade, mas escolhi sair para poder trabalhar, fazer dinheiro, juntar uma grana e tal, etc. Já falei isso em alguns vídeos aqui. E meu processo é uma grande construção, principalmente quando você escolhe ser autônoma. Acaba levando muito mais tempo do que a gente imagina pra gente se entender, se encontrar e dizer, ok, é isso aqui que eu vou fazer. Às vezes você segue um caminho e
depois de 2, 3 anos, você descobre que, ok, não é bem assim que eu quero fazer de outra forma, eu quero fazer de outro formato, ou então você vai descobrir, nossa, eu não quero passar o resto da minha vida assim. E os bloquinhos dessa construção são com o quanto você vai se conhecendo nesse processo. E a primeira dica, que eu acho que foi uma das melhores coisas que eu já fiz assim na minha vida, e é uma ferramenta tão boa que vez ou outra assim eu coloco no papel e uso para me conhecer, que se chama Ikigai. Ikigai é uma filosofia japonesa que são assim 4 quadrantes em que você vai listar o que você gosta, no que você é boa, no que você acredita que o mundo precisa e no que você faria por dinheiro. Então você vai tirar um tempo assim, realmente você vai fazer com muita calma, com muita presença, prestando atenção, pensando, lembrando também da sua infância e das coisas que você gostava e das coisas que você ama fazer. Gente, literalmente tudo. É para você escrever realmente tudo que você sabe sobre você. Você ama se cuidar, ou você ama escrever, você ama cantar, você ama dançar, você ama cozinhar. Então, assim, você vai realmente só escrever, sem necessariamente ficar pensando em, tipo, no que você trabalharia. Não, mas isso não tem nada a ver. Não é pra você pensar nada disso. E aí, você vai seguir pro próximo. Você vai escrever no que você é boa. E aí, a lista fica muito menor, né? Vamos combinar. Porque na lista do que você é boa, você vai ver que você não é tão boa assim em tantas coisas como você ama. Tipo, você pode amar cantar, mas você é boa cantando? Não, eu não sou boa cantando. Então tudo bem, nem entra na lista. E aí depois você vai escrever o que o mundo precisa. Eu gosto de dizer que cada pessoa tem a sua causa que ela gosta de lutar e que ela defende, sabe? Tem gente que ama política e dá a vida pela política e gosta de estudar sobre, e gosta de debater sobre, e realmente é uma coisa ali importante para a pessoa. Tem gente que é vegetariana e que é vegana e que gosta de cuidar, de lutar pelos animais. Tem gente que acredita que o mundo precisa de reciclagem e que precisa de pessoas mais conscientes com o meio ambiente. Tem gente que acredita que precisa ajudar as pessoas da rua. Não é que ninguém é melhor que o outro. Cada pessoa no mundo vai ter uma causa ali pela qual ele se sente mais conectado, entende? Eu adoro pensar nisso, sabe? Porque assim, realmente cada pessoa no mundo tem esse papel. E eu acho muito importante que em algum momento da vida, nós, como seres humanos e cidadãos de uma comunidade, a gente se conecte com essa contribuição social. O que é que você gostaria de fazer? Eu vou dar um exemplo, tá? No meu, eu coloquei a autoconsciência das pessoas. Não só a autoconsciência, mas também a saúde das pessoas, sabe? Porque pra mim, quando a pessoa começa a se cuidar e começa a ser mais autoconsciente sobre suas emoções, ela quebra o ciclo tóxico da vida da família dela e ela começa a criar pessoas muito mais inteligentes emocionalmente, pessoas mais inteligentes, pessoas mais prósperas, pessoas mais, sabe, que a consequência dessa corrente do bem vai ser construir um mundo melhor ao longo dos anos, porque o mundo não vai melhorar daqui a 2 anos, desculpa. O mundo, ele muda para melhor conforme a geração vai passando de geração em geração em geração, e a gente vai fazendo uma limpa em todos os padrões, falta de autoconsciência das pessoas, da falta de consciência ambiental das pessoas, na criação de pais tóxicos que criam filhos doidos, que fazem maluquice hoje em dia, sabe? Então eu coloquei isso, eu coloquei que eu queria muito fazer parte dessa mudança de consciência das pessoas, de se cuidar, de ser saudável e tudo mais, e isso sempre esteve no meu. Isso não quer dizer que eu não ache outras importantes, tá? Vamos colocar um adendo aqui, mas todo mundo que tá vendo esse vídeo tenho certeza que é muito inteligente e capaz de entender isso. Eu tô falando sobre aquilo que você se conecta mesmo e que você sente vontade de colocar a mão na massa e ajudar. E depois disso, você vai para a parte de dinheiro e você vai colocar pelo que você faria dinheiro. E aí você vai anotar algumas coisas. Pô, eu faria isso, eu faria aquilo, não sei o quê. Então você vai completando esses quadrantes, tá? Basicamente, a ideia principal do Ikigai é que, como é uma filosofia japonesa, as pessoas no Japão, muitas delas, né, fazem o trabalho delas com muito amor. Possa ser o trabalho mais simples do mundo, e no livro que eu li, ele dava um exemplo de um homem que trabalhava em uma peixaria, e ele todo dia, ele chegava e ele fazia tudo com muita excelência, com muito capricho, com muito amor e com um sorriso no rosto, porque ele seguia a filosofia Ikigai. Ele fazia aquilo que ele amava e ele fazia de uma forma muito bem feita. Ele fazia aquilo com excelência e com capricho. E aquilo ali era o propósito dele.
ter uma peixaria e fazer as coisas com excelência e alimentar as pessoas, sim, aquilo ali era o propósito dele. Pelo menos é isso que eu lembro do livro. E eu achei isso muito interessante. Então, depois de você completar todos os quadrantes, a ideia do Ikigai é que você meio que encontre o que está ali nas interseções. É você encontrar aquilo que se repetiu nos 4 quadrantes. Não sei, um nicho específico, tipo, por exemplo, em todos eu coloquei que a vida saudável para mim é muito importante, ou eu coloquei que a escrita para mim é muito importante, ou que eu gostava de produção de conteúdo e de inspirar as pessoas. Então o meu deu basicamente isso e bateu muito com a minha vida. E você vai identificando ali as profissões que você faria, né? Pô, você entende, pô, isso aqui tem tudo a ver com a psicologia, isso aqui tem tudo a ver com professora de yoga. E no meu Ikigai meio que ficou entendido ali que uma das coisas que eu poderia fazer na minha vida seria a nutrição. E eu deixei aquela ideia lá guardada, sabe? Eu fiquei, não, verdade, eu poderia fazer. Eu quase fiz faculdade de nutrição, mas na época eu desisti e segui ali com o meu trabalho para juntar meu dinheiro. Talvez anos depois eu tinha pensado, pô, eu poderia fazer nutrição. Sei lá, poderia, tipo assim, ver se era uma possibilidade e tava em busca disso, sabe? Eu tava em busca de quero encontrar a profissão perfeita, quero encontrar aquilo que eu ame, que eu me identifique, não sei o que, não sei o que. Gente, fiquei com isso na cabeça vários dias, até eu pensar, ok, eu vou pesquisar aqui como é um dia de uma faculdade de nutrição. Juro, só de eu pesquisar uma vez na barra do YouTube, caiu em 2 vídeos. Em um dos vídeos era a menina falando que ia ter química, aula de química, e o outro vídeo era ela, e no mesmo vídeo, na verdade, eu acho, era ela indo pra uma aula de culinária, porque isso faz parte da faculdade de nutrição, né? Juro por tudo, só precisou desse vídeo pra eu desistir completamente da ideia de nutrição. E eu tava, tipo assim, super bitolada, falando, não, porque se eu fizer nutrição, eu vou adorar, porque eu adoro vida saudável, porque eu adoro alimentação. E eu realmente gosto, assim, da matéria nutrição, eu adoro o nicho nutrição. Mas ser nutricionista, depois que eu parei pra refletir um pouquinho, tipo assim, literalmente só um pouco, como é o dia de uma nutricionista, eu percebi que eu não queria ser nutricionista. E o que eu quero dizer com isso é que você se encontrar na sua vida profissional é muito também sobre um jogo de eliminação. É você literalmente testar as suas ideias, colocar em prática as ideias que você tem na sua cabeça do que você poderia trabalhar e descobrir que você não gosta de metade delas. Ou então, dentro dessas coisas, você descobrir uma coisa específica que você é muito boa e que, pô, você faria todos os dias e que você é um jogo de eliminação. Se você tiver várias ideias na sua cabeça do que você poderia fazer, de repente gostaria de empreender com isso e ser autônoma, ou então trabalhar em um lugar específico, comece a testar e seja sincera quanto a você mesma, se perguntando: eu faria isso aqui todos os dias e eu faria isso aqui com a pressão do dinheiro em cima, mas eu vou trazer também sobre esse ponto. Outra coisa também que tem muito a ver com essa questão do porquê que eu desisti de ser nutricionista foi porque, ao invés de pensar o que que eu quero fazer da vida, eu comecei a pensar qual o estilo de vida que eu quero viver. Quando você muda de uma frase para outra, você começa a pensar como é a rotina de um profissional que você, sei lá, tá pensando em ser na sua vida. Então eu comecei a pensar, ok, se eu for nutricionista, vamos lá, seguir a linha de pensamento aqui. Eu vou fazer faculdade de nutrição, vai levar uns 4, 5 anos. Aí eu já fiquei meio assim, né? Não estava muito afim de fazer faculdade, eu quero trabalhar agora, eu quero fazer umas coisas agora. Mas tá, beleza, vamos seguir. Virei nutricionista. Eu vou querer trabalhar para alguém? Não, eu vou querer fazer os meus atendimentos online, muito provavelmente. Eu vou querer ser autônoma, porque se teve uma coisa que eu entendi nesses anos aí, em relação à minha vida profissional, é que eu quero ter uma rotina muito livre. Eu quero ter horário livre, eu não quero ter limite para fazer dinheiro. A resposta disso aqui que eu falei é empreendedorismo. Ou então ser muito, muito boa em algo e trabalhar num lugar muito top, mas isso aí vamos pensar na realidade em que se eu quisesse isso aqui, eu teria que ser empreendedora. Beleza, então eu seria uma nutricionista empreendedora. E o que é que eu teria que fazer? Eu teria que ter um Instagram em que eu postaria minha rotina saudável, em que eu produziria conteúdo sobre nutrição, em que eu faria todo um processo de marketing em empresa para poder atrair clientes. Tudo que eu tava pensando sobre ser nutricionista começou a pivotar para exatamente a coisa que eu estava fazendo. Que eu já estava fazendo, na verdade. Que era estar posicionada no Instagram, produzindo conteúdo, atraindo clientes
vendendo, crescendo minha audiência, postando minha rotina saudável. Eu já fazia tudo isso e eu não precisava de um diploma nutricionista. A única coisa que eu não estava fazendo de tudo isso que eu te falei foi ter uma clínica e atender pessoas na parte de dieta e nutrição e tudo mais. E aí eu comecei a pensar, caraca, eu vou ter que meio que fazer tudo que eu já faço, só que com o diploma. Então, depois disso, eu comecei a aceitar que eu vou produzir conteúdo de qualquer jeito, tipo assim, qualquer profissão que eu faça, eu vou querer ser empreendedora. E eu, tendo o conhecimento que eu tenho em marketing, eu sei que eu faria exatamente aquilo que eu faço, só que em outro nicho, né, com outro conteúdo e tudo mais. E não só isso, eu coloquei minha visão ainda mais longe na ideia de ser nutricionista, que eu comecei a pensar, não, mas depois de 5 anos eu tenho certeza que eu ia querer parar de fazer atendimento e eu ia querer crescer uma empresa para poder fazer dinheiro e para poder. Então, assim, minha cabeça nos últimos anos, ela se solidificou muito em empreendedorismo. Produzir conteúdo de qualquer jeito, de qualquer coisa que eu faria. Pega essa sua lista de possíveis profissões e começa a fazer uma pesquisa, uma reflexão bem profunda de cada uma delas. E se visualize assim, sabe, vivendo o processo realmente de você na faculdade, das matérias que você vai pegar, com os clientes que você vai ter que lidar, ou então com os pacientes ou as pessoas que você vai trabalhar. Qual o contexto? Como será a sua rotina, sabe? Se pergunte assim, qual será o seu estilo de vida se você seguir esse caminho? Claro que não é uma coisa destinada, que é uma coisa, tipo, assim, super certa disso acontecer. As coisas realmente vão mudando pelo caminho. A gente vai se descobrindo e a gente não pode ficar aqui e criar um cenário muito louco e ficar, nossa, não, mas eu não gostei de nenhum. Não é pra você pensar coisas ruins, é só pra você ter uma ideia de como é a rotina, de como é o estilo de vida dessa pessoa, sabe? Inclusive, eu conheço uma pessoa que gente, ela tinha tudo pra ser médica, pra estudar medicina, pra passar, ela conseguiria passar em uma faculdade de medicina, mas chegou um ponto ali em que ela falou: "Eu não quero a rotina de uma médica. Eu não quero fazer plantão, eu não quero fazer residência, eu não quero, me desgastar tanto assim, eu quero ter uma rotina mais leve, eu quero ter tempo livre para fazer outras coisas, eu quero viver outro estilo de vida". E ela mudou, e ela foi pra aquilo que ela queria, que ela se identificava, sabe. E assim, eu acho muito importante a gente não se apegar o que a gente acredita que tem que ser, tipo assim, meus pais queriam que eu fosse, ou então minha família toda é tal coisa, ou, ai, as pessoas passaram a vida toda achando que eu ia ser médica ou achando que eu ia ser advogada, tipo, se você não quiser esse estilo de vida, pula fora, sabe. Se você não gosta, vai se descobrir, sabe, aproveita que você é nova. Ah, isso foi uma coisa que eu falei pra minha mãe e para meu pai, e eu sou muito, muito, muito grata por eles terem, me apoiado nesse processo, que foi quando eu larguei a faculdade. Eu falei: "Mãe, pai, eu tenho 20 anos, se eu fizer 25 e nada desse plano de sair da faculdade e trabalhar e juntar dinheiro e testar coisas novas não der certo, eu faço outra faculdade". E eles falaram: "É isso aí mesmo, filha, você é nova, você tem que viver a vida". E eu nunca esqueço disso. Isso ficou marcado no meu coração, eu sempre falo isso nos meus vídeos, porque isso foi muito importante no meu processo. E resultado, né, eu tenho 24 anos, nem 25 eu tenho ainda, e olha o quanto eu já me descobri na minha vida profissional, olha o quanto eu já construí, sabe. E essa construção é realmente às vezes lenta, depende, vai de pessoa pra pessoa, até do Ikigai, sabe. Qual o seu Ikigai? Cada pessoa no mundo tem um Ikigai diferente. Pega aqui a linha de raciocínio. Você vai se conhecendo, entendendo o que você gosta, o que você quer, não sei o quê. Aí você vai ter uma lista de opções do que você poderia fazer. E aí você vai fazer uma pesquisa sobre cada uma dessas coisas. Nossa, inclusive tem um canal de uma mulher que ela posta assim: como é trabalhar numa revista da Vogue. Não sei se já apareceu pra vocês, mas eu achei isso tão legal. Eu coloquei pra assistir, depois eu vou ver o vídeo. Eu já coloquei como é a vida de uma atleta, sabe? Pra eu ver a rotina de um atleta. Eu já coloquei pra ver como é a vida de uma mulher que trabalha numa empresa tal. Hoje em dia as pessoas elas compartilham a rotina delas e elas falam aquilo que elas trabalham. Então, se elas trabalham numa revista da Vogue e você tiver muito interesse em trabalhar com moda, veja como é o dia a dia delas, sabe? Então, assim, é você realmente não só ficar pensando na sua cabeça e deitada na cama pensando: "Deus, por que que eu não me encontro?", porque eu ficava assim, tá, por isso que eu tô falando isso. E não é pra você se encontrar do dia pra noite, é pra você testar, se conhecer. E nesses testes que você vai fazendo, você vai se descobrindo mais. Você vai descobrindo coisas que você é boa, você vai se descobrindo coisas que você ama, que você gosta, que você faria. Mas você também precisa entender que, por exemplo, empreender, ser autônoma,
isso não vai te dar tanta estabilidade. Então você começa a pesar, assim, a colocar na balança essas coisas também, tá. Sabe, eu vejo muita gente falando que quer ter uma rotina de influencer, quer trabalhar como influencer, quer trabalhar com internet, mas não faz nem ideia da falta de estabilidade financeira que é. Você não tem muita estabilidade, sabe. Você pode sim conseguir conquistar, tem pessoas que conseguem conquistar sim essa tal estabilidade financeira, mas ela depende 100% de você, do seu trabalho, da sua dedicação, da qualidade do que você faz, da aprovação das pessoas em relação a você. Então, assim, é um trabalho 100% que depende da validação das pessoas, tanto da sua aparência, tanto do seu jeito, da forma como você fala, do quão as pessoas te acham inteligente, do quanto as pessoas confiam em você. Então, eu vejo muita gente assim: "Ah, eu quero ser influencer", e nunca testou, nunca tentou ter uma rotina produzindo conteúdo. E eu não tô dizendo que é difícil, tá? Eu tô falando que é uma escolha que é meio anti-estabilidade. Pra trabalhar com empreendedorismo ou com produção de conteúdo, eu acredito que você tem que ser uma pessoa criativa, você tem que ser uma pessoa disposta a se desafiar, a se inovar, a ficar se inovando, continuamente se conhecendo, estudando. Não é igual um trabalho CLT em que você recebe 5.000 todo mês e você pode ficar em paz em casa assistindo Netflix. O trabalho pode ser realmente muito mais confortável do que outros, isso não tem como mentir, não tem como dizer que não é, mas ao mesmo tempo requer isso tudo que eu falei, entende? Então, assim, para tudo que você quer na sua vida, para tudo que você coloca na sua lista de eu quero essas coisas, você precisa testar antes de você desistir de tudo para viver uma coisa que você talvez nem saiba onde esteja pisando, sabe? Entenda os seus objetivos de vida, entenda aquilo que você quer para você. Tem pessoas que querem crescer no corporativo, querem ter um salário, querem ter férias, 13º, benefício. Tem gente que quer isso. Agora tem gente que isso já não compensa tanto. O conhecimento é muito importante nesse processo de se encontrar profissionalmente. Você precisa entender onde é que você vai pisar. Quem busca por essas coisas que eu falei, quem pratica e faz esses exercícios, acaba se destacando mais e mais rápido também. Se destacando, eu digo, se realizando profissionalmente mais rápido, se entendendo, sendo mais feliz, mesmo que não. E quando eu digo realização, não tô falando de ser rico, tá? De tipo, ai, tem muito mais dinheiro. Tem gente que faz muita grana, mas abre mão de qualidade de vida e aí ela descobre que ela prefere fazer um pouco menos para poder ter um pouco mais de estilo de vida, do estilo de vida que ela quer, sabe? Então, tudo isso faz parte do processo de uma pessoa e de se descobrir, de testar, errar, descobrir e se conhecer. E para finalizar o vídeo, eu quis trazer aqui um insight muito recente que eu tive. Literalmente, eu acho que eu escrevi isso semana passada e que, nossa, explodiu a minha mente. E eu trouxe aqui meio que anotado, então eu vou dar uma lidinha aqui. Basicamente, eu me descobri muito nesses últimos anos, tá? Em relação à minha vida profissional e em relação às coisas da minha vida que eu amo, ao estilo de vida que eu amo. E no final de 2025, eu meio que decidi dar uma mudada na rota. Testar coisas novas dentro do que eu já fazia mais ou menos, dentro do digital. Porque assim, eu aceitei, ok, eu vou trabalhar com o digital, eu vou ser empreendedora, eu vou continuar com isso aqui porque eu gosto disso aqui, o desconforto faz parte, mas eu queria meio que mudar a rota dentro disso que eu fazia, né? E eu fiquei assim pensando, nossa, mas eu gosto de tanta coisa, eu amo a vida saudável, eu gosto de escrever, eu gosto de produzir conteúdo, então eu pensei em ser influencer, mas os objetivos que eu tenho aqui não sustenta muito. Eu estava tentando montar o quebra-cabeça com todas as peças que eu tinha, porque na minha cabeça eu só podia escolher uma delas. Eu tinha que escolher uma e focar nela, e essa aqui vai ser o que eu vou fazer pro resto da vida, e aí eu falei: "Não, certo, eu vou dar nome aos bois. Separar tudo aquilo que eu entendi que eu amo e que eu gosto em categorias, em vez de misturar tudo como se tivesse que ser uma profissão". Esse projeto aqui que eu tô pensando é uma coisa que eu super faria, que faz sentido, que está alinhada com os meus objetivos. Então eu vou colocar nisso aqui na parte de trabalho, na parte de o que eu posso fazer para gerar dinheiro pra minha vida. Aí eu peguei, ok, mas eu gosto muito de produção de conteúdo e é uma coisa que eu vou continuar fazendo. Hoje o YouTube é uma plataforma em que eu ainda não sou monetizada, né? É uma coisa de longo prazo ali que você não sabe quando vai dar certo. Eu não me imagino sendo só youtuber. Eu faço o YouTube porque é uma coisa que eu gosto muito. Eu coloquei a produção de conteúdo na parte de propósito, porque eu acredito que tenha super a ver com o meu propósito de
gostar de inspirar as pessoas, de ajudar as pessoas, de compartilhar aquilo que eu sei, o conhecimento, a minha jornada. Eu não faço isso forçada. Aí eu peguei a minha vida de atleta, né, os esportes e a saúde, que era uma coisa que eu já estava sentindo ali no peito, sabe, que eu não queria associar a dinheiro, porque eu falei: "Poxa, quando eu tô mal nas outras áreas da minha vida, quando eu tô, tipo assim, querendo fugir pra algum lugar, eu vou para o esporte, eu vou correr, eu vou treinar. Eu não vou transformar o meu refúgio, a minha âncora, a minha base, em uma coisa que vai ser o meu trabalho, que vai ser cobrado, que vai ter pressão e que pode gerar em mim uma coisa de tipo assim: perdi meu refúgio, porque agora virou pressão, virou trabalho, virou obrigação, começou a virar um dia a dia que vai perder ali aquela paixão, sabe?" Então eu coloquei isso na caixinha de minha base. Eu coloquei, né, base, vitalidade, saúde. Mas eu amo escrever, gente. Eu amo escrever. E eu comecei o ano de 2026 também escrevendo. Eu comecei o ano fazendo várias coisas, né? Percebam. Eu tô escrevendo muito, tô muito também feliz com os resultados. Eu sou boa escrevendo. Mas eu coloquei, olha, eu não vou trabalhar com isso. Eu não tenho um contrato de muitos milhares de reais aqui pra eu finalizar um livro, uma série de livros. Eu não vou parar a minha vida durante 6 meses pra escrever, sendo que é uma coisa que eu nunca fiz, 6 meses, né, ou 1 ano pra escrever um livro, eu não tenho contrato, é uma coisa que eu não quero fazer agora, então eu coloquei isso na caixinha de hobby, porque até então é uma coisa que eu faço quando eu tô inspirada, é como se fosse uma parte diferente do seu cérebro que você, tipo, se desliga e cai dentro do seu hobby e aquele mundo ali é só seu. É o meu hobby. Quando eu coloquei cada coisinha dessa na sua respectiva caixinha, a minha mente explodiu. Eu falei: "Caraca, nem tudo que eu amo, nem tudo que eu faço e nem tudo que eu sou boa precisa ser trabalho. Pode ser só áreas da minha vida em que eu consigo administrar com um trabalho. E que todas essas coisas que estão ali na minha vida, né, que fazem parte ali da minha vida, de alguma forma vão contribuir para minha vida profissional. Porque a vida é assim que funciona. Se você foca só na sua vida profissional e esquece de todo o resto, uma hora a roda vai parar de girar. Sabe, uma hora vai parar de girar, as coisas vão parar de acontecer, as coisas vão você vai se sentir estagnada, ou então você vai se sentir mal, ou então você não vai se sentir feliz. E é porque a gente precisa conseguir administrar essas coisas e entender como cada uma dessas áreas se impulsionam juntas. Tudo que eu falei é uma construção. É autoconhecimento, é você testar, é você eliminar o que não é, o que tipo, olha, ok, isso aqui realmente não é pra mim, eu não vou fazer isso aqui não. É você entender também se faz sentido com os seus objetivos, com os seus valores, se é isso que você quer fazer. Não pense assim: "Ah, eu quero fazer isso pro resto da minha vida". A vida é muito longa, gente. Talvez eu esteja falando tudo isso aqui e daqui a 5 anos eu esteja fazendo uma coisa diferente, mas não significa que eu não tenha me encontrado em cada uma das coisas que eu fiz, entende? Eu me encontrei na produção de conteúdo porque eu amo, mas possa ser que um dia eu fale: "Ok, não quero mais". O que eu tinha que fazer aqui eu já fiz. Talvez hoje eu me encontre no empreendedorismo e um dia eu fale: "Ok, talvez eu precise seguir esse outro caminho, porque faz mais sentido pra mim seguir esse caminho". E a gente não pode se apegar ao que a gente acha que tem que ser pro resto da vida, sabe? Tipo, só foca no agora, pensa no que você consegue fazer agora e você vai se descobrindo ao longo do processo. E é isso, espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito de fazer esse vídeo. Eu coloquei realmente ali tudo que eu fiz que realmente me ajudou e que me ajuda até hoje a me entender e a me encontrar, mas hoje eu me sinto mais em paz em relação a isso. Se esse vídeo aqui ajudou uma pessoa hoje, eu cumpri o meu papel, então eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta o que vocês acharam. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, tá? E acompanhar os próximos vídeos.